14, 18 e 19. Podemos até ler um pouquinho antes, a partir do verso 15. João 14, 15. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que vos envie um Consolador, que esteja convosco sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, pois permanece convosco e está em vós. Não vos deixo órfãos, mas voltarei a visitar-vos. Daqui a pouco o mundo já não me verá. Vós, ao contrário, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aqui tem essa última expressão, vós, ao contrário, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Acho que aqui está o que nós poderíamos chamar de um mistério do cristianismo, um mistério da fé cristã. Primeiro, porque o que diz Jesus, e aí os evangelhos apresentam, principalmente o evangelho de Lucas, não há qualquer coisa que Jesus faça que não faça na força do Espírito. Qualquer coisa. Diz lá, o primeiro capítulo, aliás, nós estamos para celebrar o Natal, né? O primeiro capítulo do evangelho de Lucas diz que Jesus nasce porque o Espírito de Deus pousa sobre Maria. O Espírito, a sombra de Deus, é essa expressão, né? A sombra de Deus está sobre Maria, que é a intuição, o símbolo, a fala que está colocada no início do cristianismo para identificar quem é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, para o escândalo de tantos, para o mistério que não se dá a compreensão, Jesus de Nazaré é o próprio Filho de Deus, é o que nos fala a fé cristã. E não há ação de Jesus neste mundo que não se faça na força do Espírito. Jesus vai caminhando, ainda no Evangelho de Lucas, ele vai caminhando ainda no ventre de sua mãe para encontrar com Maria, que está grávida de João Batista. E lá diz que a criança no seio de Isabel, né, João Batista, mexe, né? Porque João Batista é uma figura fundamental, é o profeta que faz a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Quer dizer, João Batista no seio de Maria já sente essa presença de Jesus, homem cheio do Espírito. Quando começa o ministério público, Jesus é levado ao deserto, diz o texto, pelo Espírito. Depois de passar por aquela situação de deserto, que é ter que lidar com a força do poder. No deserto, Jesus é controlado pela tentação do controle. Ele é tentado, né? Pela tentação do controle. Isso que acontece no deserto. Jesus, controle. Você pode controlar todas as coisas aqui para que elas sirvam a você. Transforme a pedra em pão. Você pode, controle isso. É levado lá no alto do templo, a coisa do religioso. Olha, Jesus, controle. Você pode controlar tudo isso. Ele é levado no alto do topo, que representa a coisa política, e aí diz lá, o diabo a Jesus, tudo isso que está aqui pode ser seu. Controle. E aí Jesus resiste à tentação do controle. Não controla e se lança numa vida sem controle. Jesus, diz o texto bíblico, não sabe onde vai pousar a cabeça, não tem controle sobre aquilo que é o mais básico. Terminado essa etapa da tentação do controle, Jesus, pelo Espírito, é levado até lá na sinagoga de Nazaré, onde prega aquele sermão inspirado no texto de Isaías. E aquele texto é fantástico. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz ele. E aí vai falando para que veio.
para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para curar aqueles que carecem. Ele vai dizendo, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aquilo que Jesus diz lá é uma espécie de plataforma de seu ministério, é aquilo que vai nortear o ministério de Jesus. Todos os dias, segundo o Evangelho de Lucas, todos os dias que Jesus vai ao encontro de cumprir essa sua missão, ele é levado pelo Espírito. Porque não dá para fazer aquilo que Jesus se propõe a fazer sem estar cheio do Espírito. Diz esse texto daqui que o mundo não conhece o Espírito. Os discípulos conhecem, o mundo não conhece. O que isso significa? O mundo tem uma lógica. O mundo se orienta por uma regra. O mundo não conhece o Espírito. Por quê? Porque se o mundo conhecesse o Espírito, o mundo abrigaria, acolheria o reino. Mas o mundo não quer isso. O mundo quer jogar por suas próprias regras. E as regras do mundo são sempre de opressão. Sempre de opressão. Vejamos os últimos capítulos que passam aí todos os dias nos jornais, na televisão, no impresso, nas revistas. O mundo tem regras de opressão. Pessoas contra pessoas. Classe contra classe. Homens contra mulheres, mulheres contra homens. Sempre de opressão, sobretudo homens contra mulheres. Opressão, opressão, opressão. Que se pode chamar social e politicamente de um monte de coisa, mas são sempre opressoras. O mundo está comprometido com regras. O mundo está entregue ao príncipe desse tempo, como diz lá o Evangelho. Por isso o mundo não conhece o Espírito. Como Jesus viveria o que viveu se não fosse cheio do Espírito? Só foi possível a Jesus ter os encontros que teve. Vamos pensar, que encontro Jesus teve? Que encontro Jesus teve? Jesus teve os encontros mais improváveis que um religioso dos dias dele imaginaria. São tão improváveis que os próprios discípulos às vezes exortam a Jesus, porque ele está se encontrando com certas pessoas. Os discípulos, lembram lá o capítulo 4 de João, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana? Parece que é meio-dia, né? Sol quente, na beira de um poço, ele batendo papo com uma mulher samaritana. Isso é tão grave, tão grave, tão grave, que Pedro chega para ele e fala: Senhor, é o que? É insolação? Qual é o problema? Que dificuldade você está? Como é que você... Senhor, não pode. Como é que vai conversar com uma mulher samaritana em público? Jesus está lá, vem um monte de crianças, já falamos tanto sobre isso aqui, né? Vem um monte de crianças, e a gente já sabe o que significa esse negócio de criança. E aí os discípulos vêm dizer: o que significa? Criança não faz número. Criança não permite lucrar naquele tempo, né? Criança, lembram? Comeram tantas pessoas, menos mulheres e crianças. Então nem para fazer relatório a mulher e criança prestava na época. Então imagina, um pregador que está passando de lugar a lugar, pensavam os discípulos, tem que ter um bom relatório. Se alguém chegar aqui para o pregador e perguntar: e aí? Não, olha o que eu fiz hoje. Hoje eu curei tantos, preguei tantas vezes. Então, gastar tempo com quem não pode entrar no relatório, sabe? Isso não cabe na lógica desse mundo. Porque a lógica desse mundo é a lógica calculatória. E Jesus disse para ele o seguinte: deixem vir as minhas crianças. Delas é o reino. Como é que pode isso? Quem não presta nem para censo, destas pessoas é o reino. Entende a ironia que está colocada nesse negócio? Entende a revolução que está colocada nisso? Aos fariseus, Jesus diz algo que escandalizaria a nós. Numa discussão lá sobre as mulheres e sobre as prostitutas, Jesus diz assim: elas chegarão antes de vocês no reino. Outro dia eu dizia isso numa aula, aí uma pessoa me interrompeu e disse assim: as convertidas, né?
Dada a nossa necessidade de controle, porque a gente precisa controlar o processo, né? Então a pessoa diz, sabe, embora não tenha nenhuma nota de pé de página na Bíblia para identificar quais eram, mas a pessoa se sentiu na obrigação, né, no alto da sua vontade de controle, de me dizer, professor, as convertidas, né? Eu falei assim, aí eu não sei, aí você olha lá, vê o texto grego, vê se tem alguma informação que não aparece no português, porque no português não dá essa informação. Agora, como é que Jesus vai ter esses encontros? Estou citando aqui poucos, porque ele não tem tempo. Como é que Jesus vai ter esse encontro se não for cheio do Espírito de Deus? Porque estando cheio do Espírito desse mundo, ele não faria isso. Cheios do Espírito desse mundo, o que nós fazemos? Nós escolhemos com quem nos encontramos. Com quem nos encontramos? Encontro aqui é um jeito de dizer com quem nos relacionamos. Nos relacionamos com quem permite fazer relatório. A lógica deste mundo impõe a nós com quem nos encontramos, para onde vamos, o que fazemos, como pensamos, como nos portamos política e socialmente, o que fazemos culturalmente. Sabe? A lógica desse mundo se impõe de tal maneira que nós vamos pensando em série. Em série. Vamos nos tornando... Acho emblemática a cena de tempos modernos que me atormenta, né? Lembra o filme do Chaplin? Me atormenta aquela cena em que o Chaplin está numa esteira de montagem. Lembra, Lúcio? E aí o que ele tem que fazer, a tarefa dele naquela linha de montagem é apertar um parafuso. Então ele, né, ele faz isso o tempo todo, né? Fazendo isso. Aí quando ele perde o parafuso, ele tem que entrar no fim da cena. E tem uma cena bacana que é assim, quando ele se perde na linha de montagem, o que acontece é que ele entra na engrenagem da coisa. Isso é que o Espírito desse mundo faz conosco. O Espírito desse mundo faz com que nós nos tornemos especialistas em fazer aquilo que é necessário para este mundo. Nós reproduzimos o que esse mundo espera de nós. E só fazemos isso. Pensemos isso nos termos do Evangelho. Qual a expectativa que está colocada sobre Jesus de Nazaré? Se alguém pensasse assim, olha, vem aí um rabino bom, carismático, poderoso, sabe, vocês precisam conhecer esse cara. Aí, reunidos no Sinédrio, os grandes diriam, a gente precisa, né? A gente precisa educar isso. Porque olha que preciosidade que esse cara pode alavancar a nossa religião. Esse cara bem treinado, puxa, esse cara pode levar assim a gente aos lugares que nós nunca fomos. Então há expectativa sobre a vida de Jesus. Mas o que Jesus faz? Deliberadamente transgride uma a uma as expectativas colocadas sobre ele. Então eu estou usando de propósito transgressão. De propósito. Uma transgressão deliberada e que se aplica a toda a expectativa que tinham com relação a ele. Agora, só é possível fazer isso cheio do Espírito, porque tomado pelos nossos interesses, nós queremos sair bem na foto, nós queremos compor. Pelos nossos interesses, a gente quer compor. A gente olha uma situação, um cenário, pensa assim, eu como pastor, né? Eu como pastor, olho para o cenário, eu como pastor batista, olho para o cenário denominacional, digo assim, como é que eu faço, que habilidades e competências, seria a linguagem aí, habilidades e competências, estou irritado com isso, porque tudo, o ambiente de escolar é habilidade e competência, quais as habilidades e as competências que eu preciso para estar numa linha de ascendência que me leve ao topo desse negócio, porque eu quero, sabe, eu quero ser bam. Aí eu vou, leio e vou me adaptando àquelas expectativas que a denominação tem com relação a mim, para que eu vá ascendendo. É isso que a gente faz. Eu estou usando o meu exemplo, porque eu não quero usar o seu exemplo. Por quê? Porque eu quero permitir que você use o seu exemplo para você mesmo, né? Não sou eu pretensioso de querer.
Mas é assim para mim, como é assim para cada um de nós. A gente, tomado pelo espírito desse mundo, a gente faz a leitura adequada do contexto e a gente vai se submetendo às coisas para poder ascender. Mas o caminho de Jesus de Nazaré não é da ascensão. O caminho de Jesus de Nazaré é do descenso. Jesus não fez carreira. Jesus não quis fazer carreira. Deliberadamente ele não quis fazer carreira. O apóstolo Paulo, quando traduz o que Jesus fez, ele diz assim: ele não usurpou de ser igual a Deus. Ele não usurpou de ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo forma de servo. E como servo, ele se entregou à morte, e à morte de cruz. Então, ele não leu, porque imagina, Jesus podia ter lido, lido o contexto, dizer assim: não, onde eu me coloco? Eu não faço por menos, eu quero ser sumo sacerdote. E aí, para fazer sumo sacerdote, eu tenho que ter carreira. Primeira coisa, para ser sumo sacerdote, ele não podia nunca nascer nas condições que ele nasceu. Esse negócio de manjedoura. Manjedoura é um nome bonito para falar de coxo, onde se bota lavagem, A gente, uma manjedoura, quer adorar aquilo, Esse lugar onde ele foi colocado era um coxo, certamente bem tratado, Maria zelosa, lavou, fez o que podia fazer, mas ainda era um coxo. Botou lá, o menino dormindo no coxo. Mas peraí, não, sumo sacerdote não pode nascer num coxo. Então ele podia pensar: não, vou nascer num lugar mais. Não, Jesus não fez leitura da realidade para poder se inserir numa carreira de ascensão. Jesus fez um outro caminho, que é o caminho do reino de Deus. Mas como faria isso se não fora cheio do Espírito? O Espírito é vento impetuoso. O Espírito move essas realidades. E o Espírito habitando em nós nos leva à mesma realidade de Jesus. Paulo, no texto que eu citei agora, ele não usurpou de ser igual a Deus. No versículo anterior, o versículo 5, é Filipenses capítulo 2 esse texto. No versículo 5, Paulo diz assim: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Ele não usurpou de ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Aí Paulo diz: tenham este mesmo sentimento. Entende? Por como é que Jesus faz isso? Faz cheio do Espírito, porque, repito, com o Espírito desse mundo ele não faria isso. Mas cheio do Espírito, ele fez o que pôde fazer. Com o Espírito, cheio do Espírito, ele a nós legou a mesma missão, de tal forma que Paulo diz: tenham em vós o mesmo sentimento, ou seja, caminhem o mesmo caminho. Agora, como caminharemos esse caminho sem estarmos cheios do Espírito? Olha só o que diz lá, 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Veja se nós entendemos a profundidade desse texto. Veja se, entendendo a profundidade desse texto, nós não teremos uma vida transformada. Esse texto aqui eu não conheço em nenhuma outra tradição religiosa, eu não conheço em nenhum discurso filosófico alguma coisa com a radicalidade desse versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Isto daqui é absolutamente revolucionário, completamente transgressor. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo.
Paulo está dizendo, é no corpo, é na carne, é no que nós somos, é na realidade que nós sentimos, com a qual convivemos, é neste lugar que habitamos. E olha, estou dando ênfase nisso porque nós sabemos qual é a carne que nós habitamos. Nós sabemos, né? Nós sabemos bem. A gente até para os outros pode tentar dar uma disfarçada. A gente doura a pílula com uma facilidade enorme, né? Dá uma disfarçadinha, dá uma maquiada, né? Maquiada, porque nós não damos tanta importância à ética. Não damos. Nem ligamos muito para a estética. Agora, diz uma coisa, e cosmética quando a ética já não serve, quando a estética também já foi chutada para o lado e a gente apela a cosmética. E cosmética é só um tantinho de pó de arroz sobre a face. Cosmética é essa película que a gente coloca aqui na cara para poder mostrar uma coisa que efetivamente a gente não está comprometido nem no nível da estética e muito menos no nível da ética. Cosmética, nós vivemos num tempo cosmético. Então nós sabemos bem qual é esta casa. E Paulo está dizendo, vocês não compreendem que o Espírito de Deus habita em vocês. E a palavra habitação aqui, ela denota o seguinte, permanência. O Espírito ele permanece, não é que ele visita, ele permanece, ele é conosco, ele está conosco permanentemente. Nós somos a habitação de Deus. Mas não é nós que estamos aqui, isso é um mistério para a própria realidade humana. Diz Paulo, nós somos a habitação de Deus. Nós devemos tirar as consequências do que seja isso. Que consequências esse negócio tem para a vida? Somos a habitação de Deus. Olha o impacto que isso tem sobre a nossa vida emocional. Nós somos a habitação de Deus. Entende? Portanto, ninguém deve violar qualquer outra pessoa, porque nós somos a habitação de Deus. Violar em nenhuma circunstância, nós somos a habitação de Deus. E devemos viver como seres habitados pelo Espírito. Nós somos a morada do Espírito. Esse mesmo Espírito que esteve sobre Jesus e capacitou Jesus a fazer o que fez, está conosco, habitando-nos. É preciso, portanto, ganhar consciência dessa habitação de Deus em nós, para que nós tenhamos coragem de viver assim como Jesus viveu, porque não é possível viver neste mundo como quer o Evangelho se nós não formos cheios do Espírito, porque se nós não formos cheios do Espírito, nós viveremos rendidos ao príncipe deste século, usando a linguagem bíblica. Se nós não formos cheios desse Espírito, nós nos renderemos às expectativas deste tempo. Nós rapidamente faremos uma composição àquilo que este mundo quer, deseja, realiza. Só há uma chance para vivermos o Evangelho, é o que nos diz essa linda tradição carismática: tomarmos consciência de que somos cheios do Espírito e, portanto, abdicarmos, e com isso eu termino, abdicarmos, abrirmos mão dessa sanha por controle, abrirmos mão dessa sanha por controle. Embora isso seja, eu sei que isso seja muito difícil. É muito difícil ter a sensação, ter a consciência de que nossa existência não nos pertence. No fundo, nós estamos no oceano, cercado por todos os lados, para cima e para baixo, desta realidade que é muito maior do que nós. Ter essa entrega de nossa própria vida, que faz com que nós não vivamos segundo a orientação daquilo que nos interessaria. O que interessaria a um homem carismático como Jesus no tempo em que ele viveu? Alguém poderia dizer, me interessaria ser o maior rabi da Palestina. Me interessaria, e aí podia dar todos os exemplos possíveis.
Mas porque vive cheio do Espírito, ele já não vive como lhe interessa, mas como interessa ao reino. Nós, portanto, deveríamos viver menos como nos interessa e mais como interessa ao reino. Viver menos como nos interessa e mais como interessa ao reino. Portanto, menos egoísmo. Egoísmo é alguém que se assenta sobre si mesmo. É alguém que faz do próprio coração o seu lugar de morada. Menos egoísmo e mais altruísmo. Altruísmo é alguém que coloca o seu ser, a sua realização na vida do outro. Lembra? Um dia passamos aqui, Inácio trouxe outro dia, Ubuntu. Eu sou à medida que nós somos. Eu me realizo na medida que nós nos realizamos. Isto é a lógica do reino. Isto é o que Jesus experimenta cheio do Espírito. Isto é o que nós deveríamos ser, ganhando a consciência de que somos templos do Espírito. Só que isso nos leva à cruz. Isso nos leva à cruz. Ou seja, isso nos leva na lógica de estarmos exatamente na contramão, por isso o dado transgressor, exatamente na contramão daquilo que estrutura este tempo, daquilo que é o príncipe deste século, do demoníaco. Do demoníaco. Portanto, que o Espírito nos ajude, entende? O Espírito que nos enche, que faz de nós habitação, que Ele nos ajude a ganhar a consciência de que Ele nos habita. Portanto, nós somos templos, e se somos templos dEle, devemos não ser gaiolas, entende? Não gaiola, sendo templo deles, deveríamos deixar que nossa vida siga o rumo do vento impetuoso, não ter medo dos desvios, das curvas, do risco. Nós corremos pouco risco, irmãos. Corremos pouco risco. Nós, como pessoas, corremos pouco risco. Nós, como igreja, corremos pouco risco. Nós corremos pouco risco para viver o reino de Deus. Por isso é que nós nos juntamos sempre com as mesmas pessoas. Por isso é que nós reproduzimos sempre os mesmos pensamentos. Por isso é que nós engrossamos sempre a voz majoritária, porque nós corremos pouco risco. Mas se nós somos guiados pelo vento impetuoso, então nós vamos para os riscos, entende? Não aqueles que nós queremos, mas aqueles que vêm, porque quando o reino vem, quando as demandas do reino vêm, os riscos vêm. E se eles vêm vindos desta maneira, não criados por nós, mas se eles vêm por essas motivações, então nós dizemos ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, e me leva na lógica do Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude. Nos ajude muito, nós que estamos meditando para virar ano, né? Pensei para essa coisa, passagem de ano a gente vai fazendo planos, né? Planeja igreja, planeja vida, planeja... E nesses nossos planos a gente coloque essa questão como topo, né? Viver a vida cheia do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar? Nós estamos terminando o culto dessa manhã. E essa oração poderia ser assim mesmo: Senhor, ajuda-nos a experimentar a mesma transgressão que o Senhor mesmo experimentou para viver aquilo que o reino colocava diante do Senhor. O Senhor nos dá um coração mais dócil ao vento do Senhor, à Tua presença. O Senhor nos dá uma vida que seja menos em nosso favor e mais